Olá, caros alunos, essa é a videoaula de revisão sobre sequestro de carbono. Nessa videoaula você irá rever os seguintes conteúdos: aquecimento global, efeito estufa, hipótese aquecimentista antrópica, sequestro de carbono natural e sequestro de carbono artificial. Esteja bem atento e aproveite para completar os registros em seu caderno de ciências. Bom, nossa videoaula se insere no seguinte contexto. A partir da lógica aquecimentista antrópica, a humanidade possui um problema a ser resolvido: a potência atual do efeito estufa. As formas de resolução para esse problema seriam o sequestro de carbono, que procura diminuir a potência do efeito estufa, e o controle e a redução drástica das emissões de gases de efeito estufa. Essa forma de resolução procura estabilizar a potência atual do efeito estufa. Bom, então retomando a lógica aquecimentista antrópica, as atividades humanas, ao longo do tempo, potencializaram a força do efeito estufa, fenômeno natural do planeta Terra. Com isso, quantidades cada vez maiores de calor ficaram e ficam aprisionadas no planeta por conta de alguns gases presentes na atmosfera terrestre, e isso tem provocado a elevação das temperaturas nas diferentes regiões do planeta. Esse gráfico aqui apresenta essa ideia. Com o passar dos anos, a temperatura vem aumentando. Como muitos gráficos que apoiam a hipótese aquecimentista antrópica, esse gráfico não faz menção, de qual região do planeta ele representa, porque dificilmente nós podemos considerar uma temperatura média para o globo todo. Mas a ideia básica é essa daqui. Ao longo dos anos, a temperatura do planeta vem aumentando por causa das atividades antrópicas. Bom, essa figura aqui representa o efeito estufa, fenômeno natural do planeta Terra e considerado pelos pesquisadores da lógica aquecimentista antrópica como um fator importante na explicação dos aumentos de temperatura observados ao longo dos anos. Então, essas setas vermelhas na figura representam o calor retido na atmosfera do planeta por causa de alguns componentes dessa atmosfera, componentes esses chamados de gases de efeito estufa. Esse calor tem origem no Sol. Então, o Sol envia energia ao planeta, parte dessa energia nem entra no planeta, reflete na atmosfera, e outra parte penetra a atmosfera e atinge o planeta. Parte dessa energia reflete em direção ao espaço, e outra parte dessa energia é absorvida pelo planeta e reemitida em forma de calor. Uma parte desse calor, então, fica retido pelos gases de efeito estufa. Ao longo do tempo, acredita-se que essa quantidade de calor tem aumentado, então mais calor tem ficado aprisionado, e isso tem provocado os aumentos de temperatura. Lembrando, a partir da lógica aquecimentista antrópica. Bom, então na lógica aquecimentista antrópica, as quantidades de gases de efeito estufa aumentam cada vez mais na atmosfera por causa das atividades humanas que provocam a liberação desses gases. O principal gás de efeito estufa, principal considerando a quantidade, é o gás carbônico. Então, o sequestro de carbono traz a ideia de retirar esse gás carbônico da atmosfera e guardá-lo, aprisioná-lo em algum local. Ou como próprio gás carbônico, ou como algum material que traz o elemento carbono que estava na composição do gás carbônico. Uma das formas de sequestro de carbono é o sequestro de carbono natural. O sequestro de carbono natural se baseia no aumento da biomassa vegetal, principalmente no crescimento das árvores. Então, aqui se considera que as árvores, em sua fase de crescimento, acumulam massa, então aumentam de tamanho, e esse aumento de tamanho até a fase adulta, a fase em que a árvore para de crescer, esse aumento de tamanho representa o sequestro de carbono. Esse aumento de massa
só é possível porque a árvore, ao longo da sua fase de crescimento, acumula glicose. E a glicose é o material que possui carbono em sua composição. Carbono esse que estava formando o gás carbônico. Então, ao longo da sua fase de crescimento, a árvore absorveu o gás carbônico da atmosfera, transformou esse gás carbônico em glicose e com essa glicose ela cresceu até chegar na fase adulta. Para entender como a planta sequestra carbono a partir do seu crescimento, nós precisamos revisar um importante processo que acontece nas árvores, processo esse chamado de fotossíntese. Então, na fotossíntese, a planta absorve gás carbônico do ar atmosférico, água a partir de suas raízes e produz glicose. Na fotossíntese, a planta produz ativamente glicose. É um material que guarda energia potencial química, essencial para a planta desenvolver todas as suas atividades, fazer suas células funcionarem. Suas células aproveitarão a glicose a partir de um outro processo chamado respiração celular aeróbica. Nesse processo, a glicose produzida na fotossíntese mais o gás oxigênio absorvido do ar atmosférico serão transformados. E um dos produtos originados nessa transformação é o gás carbônico, que é liberado na atmosfera. Então, na fotossíntese, a planta produz glicose. E na respiração celular aeróbica, a planta consome glicose. Então, retomando a fotossíntese, o gás carbônico e a água serão transformados em glicose e gás oxigênio. A luz solar será transformada em energia potencial química que ficará armazenada na glicose. E a glicose, então, representará a fonte de energia importante para o vegetal. No nosso caso, as árvores. A glicose, então, na árvore ou no vegetal, como por exemplo também na cana-de-açúcar, será usada na respiração celular aeróbica, então como fonte de energia direta, mas também será usada para a produção de materiais de reserva energética, como a sacarose ou outros açúcares, o amido, e também será usada para a produção de corpo vegetal, então celulose e outras fibras vegetais, que representam o corpo da planta. Na árvore, em outras palavras, as madeiras, as folhas. Então, na fase de crescimento, a glicose precisa ser produzida em grande quantidade para que, além da respiração celular aeróbica, exista um excedente de glicose que possa ser transformado nas reservas energéticas e, principalmente, transformado em corpo vegetal, então em celulose em fibras, para que a planta possa crescer. Então, retomando, o sequestro de carbono natural como o aumento da biomassa vegetal, então o crescimento das árvores. Retomando as ilustrações que representam a árvore na sua fase jovem, na sua fase de crescimento ativo, até atingir a sua fase adulta, a sua fase madura, em que ela não cresce mais, em que a sua biomassa não aumenta mais de uma maneira significativa. O crescimento observado na fase jovem da árvore, ele ocorre porque existe grande produção de glicose a partir da fotossíntese e esse excedente de glicose permite que a planta produza celulose, que representará o corpo do vegetal. Então, tanto a glicose quanto a celulose são materiais que possuem carbono em sua composição. Carbono esse que fazia parte do gás carbônico. Então, retomando, a partir da fotossíntese, a planta é capaz de produzir glicose usando o gás carbônico que foi absorvido do ar atmosférico. O excedente de glicose permite que a planta produza celulose e cresça. Enquanto a celulose existir na planta, o carbono que faz parte dela existirá na planta também e estará preso aqui. A árvore, na fase adulta, já não produz um excedente de glicose a ponto de conseguir manter o seu crescimento ativo. O crescimento que se observa numa árvore adulta é um crescimento de reposição de partes possivelmente perdidas, como folhas que caem durante determinada estação do ano ou alguns galhos que se quebram, permitindo que outros rebrotem. Então, a quantidade de gás carbônico absorvida para a realização da fotossíntese é muito similar à quantidade de gás carbônico liberada
na respiração celular aeróbica, isso considerando a fase adulta da planta, a fase adulta da árvore. Mas, como eu havia comentado, o corpo dessa árvore é formado por celulose, celulose que possui carbono em sua composição. Então, enquanto essa árvore, ou enquanto a planta estiver viva, essa celulose está mantida na árvore e o carbono na sua composição também está mantido na árvore. Então, essa árvore é um verdadeiro estoque de carbono. Carbono esse que faz parte da composição da celulose e que veio originalmente do carbono constituinte do gás carbônico absorvido para a realização da fotossíntese. Então, retomando, nós estamos tratando do sequestro de carbono, uma forma de retirar carbono da atmosfera, carbono esse que se encontra basicamente compondo o gás carbônico, principal gás do efeito estufa, em termos de quantidade, principal elemento, então, responsável pela potencialização do efeito estufa, isso segundo a lógica aquecimentista antrópica. Então, nós vimos o sequestro natural de carbono, sequestro esse realizado pelas plantas e principalmente pelas árvores, já que são as plantas de maior massa vegetal. Agora, nós veremos uma outra maneira de retirar e aprisionar esse carbono, que é o sequestro artificial de carbono. Bom, o sequestro de carbono artificial é o sequestro do gás carbônico presente na atmosfera ou recém-liberado das fontes emissoras e o aprisionamento desse próprio gás carbônico em reservatórios no subsolo de alguns locais da crosta terrestre. Então, o gás carbônico é captado em indústrias, em usinas geradoras de eletricidade, transportado até os locais propícios e injetado, por exemplo, em reservatórios vazios de petróleo, de carvão mineral e de gás natural. Não é um processo simples, já que envolve a separação do gás carbônico dos outros poluentes liberados pelas indústrias ou pelas usinas geradoras de eletricidade, o transporte desse gás até os locais adequados à injeção e a própria injeção em profundidades consideráveis, Então, o sequestro de carbono artificial é um processo complexo, caro e que difere do sequestro de carbono natural porque você armazena o próprio gás carbônico, enquanto que no sequestro de carbono natural você armazena celulose. Bom, estamos chegando ao final da nossa videoaula e é importante realizarmos uma retomada. Então, nós vimos o sequestro de carbono como uma das formas de resolução de um problema encontrado na lógica aquecimentista antrópica, a potência atual do efeito estufa e o contínuo aumento dessa potência, e assim, um contínuo aumento da quantidade de calor aprisionada na atmosfera, causando mudanças de temperatura, elevações de temperatura e alterações climáticas em diferentes regiões do globo. Eu também havia apresentado no início da videoaula uma outra forma de resolução simultânea ao sequestro de carbono, que seria a redução drástica das emissões de gases de efeito estufa. Então aqui eu trouxe uma figura para representar um pouquinho essa ideia e realizar o fechamento da nossa videoaula. Essas duas setas aqui estão representando o balanço de carbono que nós observamos numa floresta madura. Então, as árvores liberam gás carbônico quando realizam respiração celular aeróbica ou quando algumas árvores morrem e são decompostas, e elas absorvem carbono para a realização da fotossíntese, considerando a absorção de gás carbônico atmosférico. Essa seta representa a queimada de uma floresta, então uma atividade antrópica. Essa seta também representa a liberação de gases de efeito estufa, principalmente gás carbônico, em atividades humanas, então indústrias, produção de petróleo, veículos. E enquanto as emissões não forem menores que as situações de absorção, não há como resolver o problema dentro da lógica aquecimentista antrópica. Então, é muito importante que essas emissões sejam reduzidas imediatamente, enquanto em outros locais hajam medidas de aumento de quantidade de florestas para que a absorção de gás carbônico
Então, o sequestro de carbono ao longo do tempo se torne superior às quantidades de gás carbônico liberadas. Então, o sequestro precisa superar as emissões. Aqui nessa figura, nós percebemos então que não existe um balanço de carbono, né? Existe um desequilíbrio. As emissões superam as absorções. Então, assim, considerando o quadro dessa figura, as quantidades de gás carbônico na atmosfera só aumentariam e a potência do efeito estufa, consequentemente, aumentaria também. Espero que você tenha aproveitado essa videoaula de revisão. Qualquer problema, me procure em sala de aula e até a próxima.